Olá, eu sou Macorati e nessa videoaula eu vou continuar o nosso curso de C# falando sobre os fundamentos da Link. Na videoaula sobre Link eu abordei os conceitos principais e mostrei como podemos realizar consultas Link. Nessa videoaula eu vou apresentar os fundamentos da plataforma .NET que são utilizados pelo Link para realizar as consultas, de forma que você possa ter uma compreensão melhor do Link, que é muito importante. O Link, ou Language Integrated Query, ele foi criado originalmente com o objetivo de consultar objetos em memória. A sua implementação na plataforma .NET fez com que ele estendesse os recursos de consulta das linguagens C# e VB.NET. E apenas para marcar uma data, ele foi lançado na versão 3.5 da plataforma .NET com Visual Studio 2008. Dessa forma, o Link ele usa os recursos da linguagem de consulta para qualquer coleção que implementa as interfaces enumerable ou carryable. Além disso, na sua implementação, o Visual Studio ele inclui assemblies, que são providers Link, e permitem o uso do Link com coleções da plataforma, com banco de dados SQL Server, com conjunto de dados ADONET e com documentos XML. O Link ele traz consigo o recurso da verificação do compilador em tempo de execução e o suporte ao IntelliSense, o que evita muitos erros de digitação. Dessa forma, usando o Link, você pode escrever consulta para coleções de objetos fortemente tipados, utilizando as linguagens VB.NET e C# e com os operadores familiares. Atualmente, existem diversas implementações da Link. E nesta figura, nós temos uma arquitetura resumida da Link, onde vemos a consulta a diferentes tipos de fonte de dados que a Link pode realizar. E para isso, ela foi implementada com especificidades, como por exemplo, eu tenho a implementação Link to Objects, que eu uso para realizar consultas em coleções de objetos em memória que suportam a interface enumerable. Eu tenho o Link to Entities, que é uma implementação que eu utilizo para consulta de objetos de base de dados, que vai usar o provedor Link como suporte. A carryable, e eu tenho também a implementação Link to XML, que realiza consultas em documentos XML em memória, e tem a implementação Link to SQL, que eu uso para consultar objetos de base de dados do SQL Server. A implementação Link to SQL ele pode ser considerada uma solução RM completa, onde eu utilizo o Link to SQL da mesma forma que eu utilizo o Entity Framework. A diferença é que o Link to SQL ele é restrito à base de dados do SQL Server. Essas implementações são as mais importantes, porque na verdade atualmente eu tenho dezenas de implementações do Link. E o Link, para realizar as suas consultas, ele usa recursos da plataforma .NET. Esses recursos eles foram implementados na versão 3.0.
E eles são os inicializadores de objetos, ou Object Initializers, os inicializadores de coleção, ou Collection Initializers, os tipos anônimos, ou Anonymous Types, a palavra reservada var, né, que é usada nas variáveis locais tipadas implicitamente, os métodos de extensão, ou Extension Methods, e as expressões lambdas, que são as lambdas expressions. Esses recursos eles foram implementados na plataforma .NET para dar suporte ao link. E o link vai usar esses recursos extensivamente. Então, compreender cada um desses fundamentos vai fazer com que você utilize os recursos do link de uma forma consciente, sabendo exatamente o que está acontecendo e entendendo melhor o funcionamento do link. Então, nessa videoaula eu vou abordar os primeiros 4 tópicos. E na outra videoaula eu vou falar dos métodos de extensão das expressões lambdas. Vamos começar então com os inicializadores de objeto, ou Object Initializers. Bom, os inicializadores de objetos, eles permitem inicializar objetos definindo valores e suas propriedades durante a sua criação. Para nós entendermos isso, vamos imaginar qual é o fluxo normal que nós utilizamos para inicializar um objeto. Bom, a primeira coisa é nós definimos a classe com as suas propriedades, depois nós criamos uma instância da classe, né, através de um objeto, criando um objeto. Depois nós definimos os valores para as propriedades no construtor ou em um método que está usando o objeto. Geralmente a gente usa o construtor. Os Object Initializers, ou inicializadores de objetos, eles permitem atribuir valores para quaisquer campos ou propriedades de um objeto durante a sua criação sem eu ter que invocar um construtor. Vamos ver como isso é feito. Eu vou abrir aqui o Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop. Eu criei aqui uma solução chamada Fundamentos Link, né? E essa solução ela tem 5 projetos. Para fazer isso, eu vim aqui em File, coloquei New Project, vim aqui em Visual Studio Solutions, coloquei Blank Solution, coloquei o nome da solução aqui e dei um OK. Ele vai me criar a solução em branca. Depois, a solução vazia, né? Depois eu vou aqui em File, Add New Project e seleciono o tipo de projeto. Esses projetos são todos Visual C# do tipo Console Application, cada um tem um nome. Tá? Foi assim que eu criei a solução e os projetos. Então vamos agora, vou abrir o projeto Object Initializer. Deixa eu arrumar o nome desse projeto aqui que ele está errado. É Implicit Typed Local Variables. Tá, só para corrigir o nome do projeto. Então eu vou começar com os inicializadores de objeto. Então eu criei o projeto, vou abrir a classe aqui que já está preparada, tá? E assim nós ganhamos tempo. Eu vou usar uma classe produto, né? Então eu vou criar aqui, ó, uma classe produto. Eu vou aumentar o tamanho da fonte aqui para você visualizar. Então, nessa classe, eu vou definir um campo definido como o nome de promoção. Esse aqui é um campo. E agora eu vou definir 3 propriedades. Eu estou usando a notação das propriedades auto-implementadas. Eu vou definir um campo ID. Vou definir um campo nome. O meu teclado ele não está muito legal, então
a barra de espaço dele está travando. Então você vai ouvir eu tendo que forçar aqui a pressão na barra, tá? Vou definir uma outra propriedade chamada preço. Estou definindo uma classe, tá? Tá bom, 3 propriedades tá bom. Então eu defini um campo e 3 propriedades. Agora, como eu que inicializo um objeto? Como é feita o fluxo normal? Geralmente eu crio uma instância, né, da classe, criando um objeto, e depois eu atribuo valores, como estou fazendo aqui agora. Não tem segredo, né? Vou colocar aqui o nome para o produto e o preço. É assim que é o fluxo normal para você definir a inicialização de um objeto. Eu criei o objeto P1 e inicializei as suas propriedades, né, atribuindo um valor a cada uma delas. E como que eu faço usando os inicializadores de objeto? Vamos ao conceito. Os inicializadores de objeto, eles permitem atribuir valores para quaisquer campos ou propriedades de um objeto no momento da criação, sem eu ter que invocar um construtor, seguido por linhas de comandos de atribuição. Então vamos lá. Eu vou criar uma região aqui, apenas para separar o código. Então, para mim criar uma região, eu clico onde eu quero criar a região, dou Surround With, seleciono Region, e aqui eu vou colocar aqui, ó, o nome, fluxo normal. E vamos mover esse código que eu criei para dentro dessa região. Tá, esse aqui foi o fluxo normal. Tá, agora eu vou criar uma outra região, só para organizar o código, tá? Vou colocar aqui, ó, usando Object Initializers. Então, como nós fazemos a inicialização de objetos usando os inicializadores de objeto? Eu vou criar um novo produto e na criação eu já defino as suas propriedades. Ó, note que eu tenho acesso pelo IntelliSense às propriedades e ao campo que foi definido aqui na classe. Note que o recurso do IntelliSense aqui. Então, ID igual a 2, nome igual a lápis, vírgula, né? Preço igual a 1,67. E o campo, né? Eu também posso inicializar o campo. Vou colocar um valor intermediário e vou recolher aqui, ó. Então, é assim que eu uso o recurso da inicialização de objetos. Eu faço a inicialização durante a criação do objeto. Muito simples, né? Depois que eu inicializei, eu posso também, né, exibir os valores dos campos. Eu vou mostrar para você. Para fazer isso eu vou copiar e colar, porque assim eu ganho tempo. Então aqui eu tenho o fluxo normal,
onde eu atribuo o valor às propriedades depois de criar uma instância da classe, e no inicializadores de objetos eu faço isso no momento da criação. Eu vou definir esse projeto como um projeto que vai ser executado quando eu executar a solução. Então, para isso, eu seleciono o projeto e defino set as startup project. Vou dar o start, ele vai me mostrar aqui o resultado exibindo os valores para ID, nome e preço do objeto lápis, que foi criado usando o inicializador de objetos, o recurso do inicializador de objetos. Então vamos ao outro conceito, que são os inicializadores de coleção. Os inicializadores de coleção, na verdade, eles usam os inicializadores de objeto para inicializar uma coleção. Tá? Ele usa o recurso dos Object Initializers para inicializar os objetos de uma coleção. Então vamos ver como isso é feito na linguagem C#. Eu vou fechar esse projeto e vou abrir aqui o Collection Initializer. Aqui eu tenho a minha classe produto, né? Deixa eu só colocar o ID, nome e preço, só com essas propriedades. Eu tenho uma classe. Então eu vou mostrar como é feito o fluxo normal de inicializar uma coleção de objetos. Então vamos supor que eu queira inicializar uma coleção de objetos do tipo string. Então eu defino aqui uma lista de strings, né, que eu vou chamar de nomes. Crio aqui a instância da lista. E depois eu vou usar a propriedade add e vou incluir os nomes. Aqui eu vou copiar e colar. 3 nomes está bom. Então, esse é o fluxo normal. Deixa eu criar uma região aqui. O fluxo normal. Vou mover o código para dentro da região. Então, esse é o fluxo normal. Vou aumentar um pouquinho aqui o... Agora eu vou criar uma outra região e vou mostrar como eu faço a inicialização usando os inicializadores de coleção. Vou colocar o collection initializer. Deixa eu expandir para você comparar. Então, quando eu vou inicializar uma coleção usando esse recurso, eu defino uma coleção com a qual eu quero tratar. Aqui eu vou usar nomes 2, porque eu já usei os nomes lá em cima. Crio a instância, né, da coleção e aqui eu já inicializo com os valores. Para ficar mais visível, eu posso fazer assim, ó. Trabalhar assim, fica mais visível. Macorati, Miriam, Pedro. E aqui, ponto e vírgula aqui. Pronto. É assim que eu faço a inicialização de uma coleção. Se eu tiver uma coleção, se eu quiser inicializar uma coleção de com objetos de um tipo personalizado, que nem, por exemplo, eu tenho uma classe produto, eu quero criar uma coleção de produtos. Como é que eu faço?
faço assim, ó. Eu vou definir a coleção do tipo que eu quero inicializar, que é uma lista de produtos, que eu vou chamar de lista. Crio a instância, né? E agora eu vou definir e inicializar a coleção. Lembrando que, nesse caso, eu tenho que inicializar cada objeto da minha coleção. Então, eu vou ter que criar um novo produto, vou atribuir o valor para a propriedade ID. Note que eu tenho o recurso ao IntelliSense, né? Vou colocar aqui mercado e preço. Agora eu vou para um outro objeto. Estou criando vários, estou inicializando uma coleção de objetos produto. Então tenho mais de um produto. Nome. E o último aqui para encerrar. Então, note que em cada... eu tenho que criar instâncias de tantos produtos quantos eu quero inicializar. Aqui para ganhar tempo eu vou copiar e colar. Vou dar o meu ID aqui para 3. Aqui eu esqueci, né? Vou colocar aqui um tablet. E aqui não tem nada. Aqui faltou também. Não, o preço não tem aspas. Também não tem aspas. Pronto. Então está aqui a minha coleção, a minha lista de produtos sendo inicializada. Deixa eu confirmar aqui que ele está reclamando. Classe produto, está tudo certinho. Deixa eu dar um build aqui para ele resolver essa pendência aqui no código. Ver se está tudo corretamente digitado, né? Aqui eu estou cometendo um erro. Aonde? O erro está bem na minha cara aqui, né? Agora vamos compilar novamente. Pronto. Então está aqui a minha coleção de objetos inicializada. Se eu quiser percorrer, eu uso um laço for each, produto P em lista e exibo aqui usando com a minha aplicação console P ID P nome, se eu quiser exibir o preço, né? Mais P preço. E aqui um ponto aqui. Então tá aqui, eu estou usando o recurso da inicialização de coleção, onde eu inicializei uma coleção de produtos, e aqui eu estou percorrendo a coleção. Eu vou definir esse projeto como o que vai ser executado quando eu executar a solução, e ele vai me exibir os valores que eu inicializei aqui para a minha coleção, usando o laço for each. Para fazer isso, eu tenho que dar um console aqui para mim parar a execução aqui, senão ele vai executar muito rápido e eu não vou ver. Então agora eu vou executar, olha lá, o teclado, o mouse e o tablet, que foram
São produtos da minha coleção lista, que é uma coleção de produtos. Esse é o recurso da inicialização de coleções. Vamos agora ao recurso dos tipos anônimos. Os tipos anônimos, ou anonymous types, eles são usados para definir tipos fortemente tipados, sem ter que definir o tipo completo. Como o próprio nome diz, os tipos anônimos eles não possuem nome. Os nomes dos tipos eles são gerados pelo compilador e não estão disponíveis no código. Tá? Dessa forma, os tipos anônimos eles são fortemente tipados e verificados em tempo de compilação. O Link ele usa esse recurso muito porque os tipos que você define no Link ele são definidos em citações onde eles são temporários. Então, você pode definir um tipo anônimo, utilizar e depois ele é descartado. A sintaxe para a criação de um tipo anônimo é a seguinte. Você usa a palavra reservada var, o nome do tipo e usa um inicializador de objeto. New, né, e inicializa aqui o seu objeto. Por exemplo, var, o nome do tipo anônimo, carro, né? Aí aqui eu estou inicializando, note que eu não estou definindo o nome, né? New, a propriedade cor e a propriedade ano. Eu acesso normalmente, coloco o nome do tipo, ponto, e as propriedades que foram definidas. Dessa forma, nós podemos criar tipos anônimos usando o operador new, né? E a palavra reservada var, que nós vamos ver no próximo tópico, com o inicializador de objeto. A palavra reservada var, ela indica ao compilador que o tipo da variável será detectado pela expressão que vem depois do sinal igual, que é essa expressão aqui. Ó. No caso aqui é um tipo anônimo. Vamos ver como definir isso na linguagem C#. Então eu vou abrir aqui o projeto Anonymous Types e vou abrir o código do projeto. Então, como que eu faço para criar um tipo anônimo? Vamos à regra aqui. Eu uso a palavra reservada var, o nome do tipo, igual new e inicializo o tipo. Então é muito simples. Então, vou até aumentar o código, a letra aqui para você acompanhar. Então é var, aqui ó, prod1 igual new, vou colocar id igual a 1, nome igual a caneta e preço igual a 25. Definir um tipo anônimo identificado como prod e inicializado usando aqui ó, o inicializador de objeto, onde eu atribuí em tempo de criação os valores às suas propriedades. Vou criar outro, nomes igual a new, colocar aqui frutas, frutas igual a nome, aqui, maçã. Preço. Criei um outro tipo anônimo. Eu posso, da mesma forma que eu fiz com os demais exemplos, exibir os valores, né, no console, usando o console writeLine aqui. Né? Eu vou, para ganhar tempo, eu vou copiar e colar. Salvou. Aqui é prod1, né?
aqui eu estou exibindo os valores do meu tipo anônimo prod1 que foi definido aqui, ó, na primeira linha de código. Tá? Aqui eu vou comentar que é apenas mais um exemplo de como você cria um tipo anônimo. Então deixa eu definir esse projeto como o projeto que vai ser executado. E você vai ver que o meu tipo anônimo vai ser exibido caneta 1,25, que é o valor que eu atribuí aqui às propriedades do meu tipo anônimo. Então você percebeu que eu criei um tipo, defini 3 propriedades, né? Tá aqui, atribuí valores a ela, acessei os seus valores, exibindo no console, e eu não precisei criar uma classe e nem uma instância da classe. É isso que são os tipos anônimos. Vamos agora ao último conceito, que é a palavra reservada var, ou variável local tipada implicitamente. As variáveis locais tipadas implicitamente, ou var, né? Qual é o conceito por trás desse recurso? Ao invés de usar a tipagem explícita, eu posso usar a palavra reservada var nas variáveis locais. Usando o var, o compilador ele vai determinar o tipo da variável com base na expressão do lado direito da declaração. Eu posso usar tipos básicos, tipos anônimos e tipos definidos pelo usuário com a palavra reservada var. Então eu tenho um exemplo de uso normal, onde eu estou definindo uma variável local do tipo int e atribuindo o valor 0. Usando o var, eu apenas coloco var no local do tipo da variável. O compilador vai determinar o tipo dela com base na expressão do lado direito. Aqui no caso, ele vai inferir que 0 é um valor atribuído a um inteiro. Então ele vai identificar que contador é do tipo inteiro. Da mesma forma, eu faço com string e com qualquer outro tipo de variável da plataforma .NET, com tipo anônimo e com tipo definido pelo usuário. Então vamos ver um exemplo disso aqui no nosso código C#. Eu vou abrir aqui o projeto, né? Implicitly Typed Local Variables. Vou abrir aqui. Então eu vou criar uma região. Só para... Opa, tem que parar o projeto. Então aqui eu vou colocar o fluxo normal, que é a maneira usual de declarar variáveis, atribuindo diretamente o seu tipo. Como isso é bem simples, para ganhar tempo eu vou copiar e colar o código aqui, tá? Aqui é um código onde eu estou atribuindo, e provavelmente ele deve estar reclamando que eu tenho que colocar um namespace using system collection generic. Pronto, aqui ele está reclamando que essa variável está sendo inicializada, mas não está sendo utilizada, é claro, né? Aqui eu só estou declarando a variável. Então, esse é o fluxo normal. Você define a variável atribuindo ela o tipo que você deseja, né? Você está usando uma variável contador do tipo inteiro. Então aqui vai receber valores inteiros. Aqui no nome é um string, vai receber strings. Aqui é um array de inteiros, você está inicializando ele aqui, né? E aqui uma lista de inteiros da mesma forma. Cada uma dessas variáveis, né, tem um tipo definido. Eu posso, da mesma forma que eu fiz usando o fluxo normal, vou definir aqui uma região, eu vou usar aqui o var. Basicamente, só para ganhar tempo, na verdade eu só vou substituir na frente do nome, né, do tipo, palavra reservada var. Tá.
Muito simples, né? Só que quando você for utilizar o var, ele tem algumas restrições. Vamos a elas. O var só pode ser usado quando uma variável local é declarada e inicializada na mesma declaração, tá? A variável ela não pode ser inicializada com null, nem com um grupo de método ou uma função anônima. Var não pode ser usado em campos no escopo de classe, tá? Só do método. Variáveis declaradas utilizando var não podem ser usadas na expressão de inicialização. Vamos a um exemplo. Essa expressão, ela é válida. Essa expressão aqui vai dar um erro de compilação. Tá? Porque eu não posso usar var na expressão de inicialização, como eu estou fazendo aqui. Eu não posso também inicializar variáveis, múltiplas variáveis, né, usando var na mesma declaração. Geralmente eu uso var nos seguintes contextos: em variáveis locais, variáveis declaradas no escopo do método, tá? Não a nível de classe. Na inicialização do laço for, aqui ó, var, eu posso usar para declarar o tipo aqui de x como var. Na inicialização do for each, tá? Da mesma forma que eu fiz no for. Numa instrução using, né? Posso definir aqui a variável que inicializa aqui o using como var. E quando eu for usar, quando uma variável ela é inicializada com um tipo anônimo, nós devemos declarar a variável como var se eu precisar acessar as propriedades do objeto posteriormente, por exemplo, no laço for each. Eu vou dar um exemplo sobre isso aqui logo em sequência. Então nós vimos cada um dos conceitos que foram implementados na plataforma .NET, desses recursos, e que o Link usa extensivamente. Agora eu vou mostrar então um exemplo que é o Link usando esses recursos, né? Então eu tenho aqui um código, eu criei um projeto chamado Usando o Link, onde eu já tenho aqui uma classe criada, uma classe produto. Eu não vou usar nem o estoque aqui, vou usar só 3 propriedades. E como que o Link usa? Agora eu vou mostrar um exemplo usando cada um dos recursos que nós acabamos de ver num exemplo prático usando o Link. Então eu tenho uma classe produto e o que eu quero fazer? Eu quero definir uma coleção de produtos, atribuir valores às propriedades do produto. Depois eu quero fazer uma consulta link para obter os produtos com maior estoque e eu quero exibir isso no console. Então vamos definir uma coleção de produtos, que eu vou chamar de uma lista. Então o primeiro recurso que eu vou usar aqui é a inicialização da coleção, que usa os inicializadores de objeto. É o primeiro recurso que eu vou usar. Então, nós já vimos, né? Eu já inicializei, para ganhar tempo eu vou copiar e colar. Você define a lista do produto do tipo que você quer inicializar e você cria, só não tem o estoque aqui, né? E você cria instâncias de quantos produtos que você quer inicializar e atribui o valor. Aqui eu estou usando o recurso dos inicializadores de coleção e inicializadores de objeto. Bom, eu já tenho a minha coleção. Agora eu vou criar a consulta link. Então eu vou usar um var. Né? Por quê? Porque eu vou usar nessa consulta um tipo anônimo. E como eu não sei o tipo
que eu vou criar, eu vou definir ele como var. Então eu vou chamar aqui, o resultado vai ser guardado numa variável chamada produto maior estoque. Então você sabe que a consulta link, toda consulta link ele começa com a cláusula from produto em lista produto. Então eu vou, em lista, né? Minha lista de produtos é chamada lista. Aí eu vou definir a condição where produto preço maior que 1.1. E agora eu vou criar o meu tipo anônimo. Presta atenção. Eu estou definindo uma consulta link e agora eu vou usar uma cláusula select new e aqui, olha, select new e aqui está meu tipo anônimo. Eu vou definir um tipo anônimo com um campo chamado nome do produto, que vai obter o nome do produto da minha lista de produto, né? Aqui é vírgula, e o preço do produto, que vai ser obtido da minha lista de produto. Então essa consulta ela vai me retornar um tipo anônimo. Olha aqui. Aí eu tenho um tipo anônimo com duas propriedades. Nome produto, que é do tipo string, e preço produto, que é do tipo double. Então eu estou usando o recurso aqui dos tipos anônimos. Isso o link usa muito. E agora eu vou utilizar um laço for each. E aqui eu vou usar um var, né? E eu vou percorrer o meu resultado obtido em produto maior estoque, aqui na verdade seria produto maior preço, né? Vamos corrigir aqui, produto maior preço. E eu vou exibir ele no console. Aqui só vou colocar P, que é a minha variável que é do tipo anônimo, nome do produto. Vou colocar um mais aqui, eu não vou perder tempo aqui com isso, né? Só com a exibição. E P, preço do produto. Pronto, criei um código onde eu estou definindo uma consulta link e aqui eu tenho todos os recursos que foram vistos nessa videoaula. Os inicializadores de objetos de coleção, a variável tipada local tipada implicitamente, né? O link, o tipo anônimo e aqui um for each que usa o var também. Se eu definir esse projeto como o que vai ser inicializado quando eu executar, eu devo obter o resultado aqui. Eu devo obter aqui. Então eu tenho eu estou consultando a minha lista e nessa lista eu estou obtendo o resultado guardando na variável produto maior preço, que é um tipo anônimo, onde eu estou armazenando os produtos com preço maior que 1.1, que vai ser caneta e lápis. E depois eu exibo ele no console. Eu vou executar. Opa, ficou faltando aqui um console. Verifiquei. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você visualizar.
um código maior aqui, não tão maior, né? Vou colocar 125. Está aqui. Né? A definição da lista de produtos, a definição da consulta link, o tipo anônimo e aqui o for each exibindo o resultado. Vou executar. Olha lá, caneta e lápis, que são os produtos com preço maior que 1.1. Né? Percebeu que aqui o tipo anônimo ele foi criado em tempo de compilação. Ó, nome produto e preço produto. Não tem nada a ver com a minha classe produto, tá? Então eu não precisei definir uma classe com essas propriedades, tá? Usando o recurso do tipo anônimo. Então o link ele usa extensivamente esses recursos. E na próxima videoaula eu vou mostrar os métodos de extensão e as expressões lambdas, que são recursos muito utilizados pelo link. Tá? Então era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima.